Viver em Outro Mundo. Capítulo 96. Renomeado Merim foi muito claro sobre o fato de que beber a água do nada tornaria seu corpo mais fraco do que a média das pessoas. Se Zal morresse, eles perderiam o espaço do qual o clã Buda depende fortemente. O que era mais importante eram os mortos-vivos do pântano carniço e bêbados e os magos negros. Se o espaço um dia desaparecesse, esses caras desapareceriam também. Pior ainda, e se esses caras não desaparecessem e sua natureza maligna fosse restaurada? Isso seria um problema. Eles tiveram que prestar atenção à segurança de Zal, não apenas pelo espaço, mas também porque ele era o último filho do clã Buda. Se ele não fosse o único, e na verdade houvesse muitos herdeiros, então eles não dariam tanta atenção a Zal. Era tradição que apenas um herdeiro pudesse herdar o nome da família, e os nobres mantinham a tradição. Contanto que o nome da família possa ser passado adiante e o clã continue sendo um clã nobre, eles poderão retornar um dia. Por causa das palavras de Zal, as pessoas na sala não sabiam o que dizer. Zal olhou para todos e sorriu um pouco. Quando ele veio a este mundo, ele se tornou Adam Buda, o único herdeiro do clã. Se o clã Buda quisesse se desenvolver, eles teriam que confiar nele e em seus futuros descendentes. Se ele morresse, eles precisariam do apoio de seus filhos, mas Zal não achava que seus filhos herdariam o espaço. Se seus filhos não pudessem herdar o espaço, nem pudessem aprender magia e artes marciais, então o clã Buda seria intimidado até que não existissem mais. Mesmo que tivesse filhos, sua mentalidade jovem pode não ser suficiente para descobrir os problemas do clã Buda. Na verdade, a idade mental de Zal era de cerca de 30 anos, desde seu tempo na Terra. Ele não pensava como uma criança. Muitas vezes pensava em se apaixonar. Zal imaginava que um dia teria uma esposa e filhos, morando em uma casa com uma cerca branca. Mas desde que ele veio para o continente Arca, ele estava ocupado demais para pensar nessas coisas. Ele não era mais Zal da Terra, mas Adam Buda, o único herdeiro do clã Buda. Ele não apenas herdou o corpo de Adão, mas também suas responsabilidades. Não foi fácil. Havia inimigos ao redor. Eles estavam cercados por uma das 5 áreas proibidas do continente, e de tempos em tempos havia surtos de bestas espirituais. Mesmo que ele tivesse o espaço, ele tinha que ser cuidadoso. Um passo errado e estaria acabado. Ao olhar para Merim, ele não teve coragem de dizer isso a ela. Então ele disse: resolver a crise do pântano de carniça não é impossível. A razão pela qual ninguém conquistou o pântano de carniça depois de tantos anos é porque eles não temos espaço. As bestas espirituais do pântano podem ser poderosas, mas enquanto forem capturadas pelo espaço, elas se tornarão leais a nós. Quanto à atmosfera venenosa do pântano, não precisamos nos preocupar com isso. Só precisamos colher suas plantas tóxicas e acumulá-las lentamente para que a água espacial possa fortalecer seus efeitos de desintoxicação. Com isso, não precisamos nos preocupar com o pântano de carniça. Era como se Meirin estivesse passando por mudanças de humor. Inicialmente, ela não estava preocupada porque sabia que Zal estava nivelando o espaço, tornando-o mais poderoso. Mas então ela de repente percebeu quão grande era a ameaça do pântano de carniça se Zal morresse e o espaço desaparecesse. Então, finalmente, pelo que Zal acabou de dizer, mesmo que ela não tenha se acalmado totalmente, ela ainda se sentiu aliviada. Parece que você desenvolveu um bom plano. Quando o bêbado e os magos negros pegam as poderosas batidas do espírito morto-vivo, a força do pântano diminuiria gradualmente, enquanto nossa força aumentaria. No futuro, talvez possamos resolver o problema do pântano de carniça. Sim, podemos dizer que o clã Buda foi forçado ao fim de suas forças. Se não pudermos criar raízes no deserto negro, o clã Buda provavelmente desaparecerá. Então temos que fazer tudo o que pudermos para sobreviver. Zal disse. Então ele se virou para Merim. Vovó Merim, eu pensei sobre isso, e a partir de hoje serei renomeado como Zal Buda. O nome Adam está morto, então agora me chame de Zal. Em sua vida passada, ele foi chamado de Zal por 3 décadas, mas depois de vir para cá,
Ele recebeu o nome de Adam Buda, mesmo que ele não quisesse ser chamado por esse nome. Não se esqueça, foi um nome que ele trouxe da Terra. Além do espaço, era a única coisa que o ligava à sua vida passada. Meirin não reagiu ao fato de Zhao querer mudar de nome. Contanto que o seu sobrenome permanecesse o mesmo, então estava tudo bem. Meirin tinha muito respeito por Zhao, ainda mais do que o pai de Zhao. Foi por causa do espaço. Ela nunca tinha visto uma habilidade tão poderosa antes. Mesmo que o espaço não tivesse capacidade de ataque, com o espaço, ninguém seria capaz de prejudicar Zhao. Mas havia algo que Meirin não descobriu. O programa de controle mental do espaço. Se houvesse pessoas totalmente contra Zhao, como o Bloquead e Roquead, que originalmente só ouviram Green, o espaço faria com que respeitassem Zhao. Afinal, eles viram Zhao crescer como um encrenqueiro e o trataram como tal, mas depois de entrar no espaço, a maneira como pensavam nele tornou-se completamente diferente. No entanto, mesmo que o espaço os fizesse respeitar Zhao, não tirou seus próprios pensamentos independentes. Se eles acharem que Zhao está fazendo algo errado, eles se oporão a ele. Eles não vão respeitá-lo cegamente. Foi precisamente por isso que Zhao e todos os outros não descobriram nenhuma anormalidade causada pelo espaço. Meirin assentiu com a mudança de nome. Isso não é grande coisa. De qualquer forma, não é como se o mestre pudesse andar pelo continente com o nome de Adam, então chamá-la de Zhao é uma boa ideia. De repente, algo brilhou na tela, atraindo a atenção de Zhao. Todos olharam para a tela e viram vários assassinos cercando o cânion. Parece que o último exército do inimigo finalmente chegou. Zhao observou cuidadosamente as ações dos assassinos. Embora a tela tivesse apenas um alcance de 500 metros, ainda lhe dava uma boa visão do cânion. Eles pareciam estar protegendo o cânion de qualquer um que quisesse passar por eles. Zhao não pôde deixar de acenar com a cabeça, então se virou para Meirin. Desta vez estamos lidando com pessoas que são muito cuidadosas. É melhor eu mover Brick para o espaço, caso contrário eles podem encontrá-lo. Sim, essas pessoas são bem organizadas, disse Meirin. Mestre, chame Bêbado e outros magos negros aqui também. Deixe-os dar uma boa olhada nas pessoas acampadas no desfiladeiro. Zhao assentiu, então ele chamou todos os 8 magos negros para ele. Eles vieram para o lado de Zhao quando receberam sua convocação e, depois de saudá-lo, olharam para a tela como Zhao lhes disse para fazer. A imagem na tela mudou. Os assassinos pararam, então se espalharam ao redor de uma brigada de tropas que acabava de entrar no acampamento. Esta brigada era composta principalmente por guerreiros que caminhavam. Além deles estavam 3 magos e 3 guerreiros montados em cavalos. Um dos magos estava vestido com uma túnica branca. Este manto era completamente diferente do manto preto de Zhao. Era lindo, não tinha chapéu e era sedoso. Sua cor branca brilhava com luz sob o sol da tarde. Junto com o manto lindo, o mago da luz estava segurando um cajado branco cravejado com um enorme cristal transparente que piscava as 7 cores do arco-íris sempre que o sol brilhava sobre ele. O próprio mago da luz parecia jovem, evidentemente apenas cerca de 30 anos. Ele parecia ser gentil com um sorriso gentil no rosto, alguém com quem você poderia ter uma conversa tranquila. Mas Zhao tinha uma opinião diferente. Viver em outro mundo. Capítulo 97. Devoluções verdes. Meirin olhou cuidadosamente para este homem. As vestes brancas obviamente o indicam como um mago da luz, mas ele ainda parece estar em um nível baixo, provavelmente apenas no 6º nível. Todos assentiram. Para dizer a verdade, essa pessoa não parecia poder ser comparada a alguém tão forte quanto o Meirin. No entanto, Bêbado falou. Esse homem se chama Garan, um mago da luz do 7º nível. 2 anos atrás, nosso grupo lutou contra ele e sofreu uma pequena derrota, embora ele não tenha se saído muito melhor. Ele trouxe uma equipe de 50 pessoas que conseguiu ferir nós, mas no final, ninguém em sua equipe foi deixado vivo, exceto ele. Esse cara não é apenas um mago baseado em luz com forte poder de ataque. Ele também é habilidoso em convocar com magia de luz.
Ele é muito difícil de lidar. Zhao ficou surpreso. Ele não esperava que Bêbado conhecesse essa pessoa. Então ele rapidamente perguntou: qual é a origem dessa pessoa? Por que ele lutou com você? Bêbado zombou. Os magos da luz são hipócritas. Eles dizem que são a voz de Deus e que a magia da luz é a mais valorizada de todas as outras magias, especialmente a magia negra. Eles usam uma variedade de desculpas para tratar a magia negra como sujeira. Foi porque deles que os magos negros no continente são tão impopulares. Quando começamos a roubar as pessoas, como aquele cara arrogante e pomposo pode perder a oportunidade de se exibir contra nós. Zhao franziu a testa. Você já lidou com ele antes, e ainda assim ele parece ter força para nos provocar. Você sabe se ele ficou mais forte? Bêbado balançou a cabeça. Eu não sei. Mas eu provavelmente sei quem são os dois magos ao redor de Garan. Embora eu nunca os tenha conhecido, pelo que pude ver na superfície, acho que esses dois são os gêmeos Jia Xiling. Meirin assentiu. Sim, eles se parecem com eles. Embora eu nunca tenha visto seus rostos antes, pela idade e pelo jeito que eles estão vestidos, eles provavelmente são os gêmeos Jia Xiling. Zhao olhou para Meirin com uma expressão perplexa. Vovó Meirin, os gêmeos Jia Xiling são fortes. Muito fortes. Ambos são magos da terra. Não só eles são proficientes em magia da terra, eles também são conhecidos por serem capazes de invocar um gigante de pedra. Gigantes de pedra são criaturas da terra com uma altura de 8 metros. Seus corpos são feitos de rochas, que eles também podem usar como projéteis. A coisa mais importante sobre essas criaturas é que enquanto eles não saírem do chão, sua força nunca ficará fraca. Eles são muito difíceis de lidar. Porque esses dois irmãos são muito proficientes em convocação, os gêmeos Jia Xiling tornaram-se muito famosos. Zhao assentiu, então olhou para os dois magos do manto amarelo. Para ser honesto, eles se pareciam exatamente com o que Zhao achava que um mago deveria ser. Eles não eram jovens, parecendo ter cerca de 50 anos, com alguns cabelos grisalhos e uma barba muito longa. Seus corpos eram magros, dando às pessoas um sentimento acadêmico. Era como olhar para dois povos antigos que passaram a vida inteira sem fazer nada além de aprender. Isso era completamente diferente do que o Mago da Luz parecia. Aos olhos de Zhao, Garan não lhe deu um bom pressentimento. Seu sorriso de menino parecia muito falso, a maneira como ele se vestia era muito presunçoso, tudo nele fazia parecer que ele era um mentiroso. Mesmo que os gêmeos Jia Xiling também fossem inimigos de Zhao, ele pelo menos teve um bom pressentimento deles. Zhao então se virou para olhar para os outros três homens a cavalo. Eles eram certamente os três guerreiros avançados. Vendo esses três homens, os olhos de Zhao não puderam deixar de encolher. Esses três eram muito estranhos. Quando você olhava para eles, você tinha uma sensação de frio, e não era porque eles estavam vestindo roupas pretas de guerreiro. Era algo sobre o temperamento deles. Zhao sabia que essa era a intenção de matar deles, mas era diferente da intenção de matar dos soldados. Estava frio e estranho. No campo de batalha, a intenção de matar dos soldados seria justa e reta, tão alta quanto uma montanha e tão larga quanto o mar. Mas esses três, sua intenção de matar não irradiava tão fortemente quanto os soldados, mas mais como uma cobra escondida deslizando ao redor. O perigo que você sentiu deles parecia nojento. Quando Meirin viu esses três homens, seu rosto mudou. Embora ela não soubesse quem eles eram, ela sentiu que esses três homens não estavam fazendo nada de bom. Nesse momento todos ouviram Shift, o assassino morto-vivo, dizer: esses três indivíduos são tão estranhos. Eles realmente parecem muito familiares, como costumávamos conhecê-los. Zhao fez uma pausa quando ouviu o que Shift disse. Shift não parecia um mentiroso. Se ele disse que esses três homens lhe davam uma sensação familiar, então ele não poderia estar errado. Parece que ele tinha lidado com essas pessoas antes. Shift poderia muito bem resolver o mistério de suas origens. Com ele, eles podem chegar ao fundo de quem essas forças pertencem. Zhao virou-se para Shift e perguntou: Shift,
Você se lembra de alguma coisa? Mas Shift balançou a cabeça. Não, não sei. Mas sinto que deveria conhecer esses três homens. É muito estranho. Zhao ficou desapontado, mas seguiu em frente. Ele se virou para Bêbado e disse: Bêbado, olhe com cuidado para o acampamento. Vamos atacá-los hoje à noite, então lembre-se de suas posições, especialmente onde estão os assassinos. Olhando para essas pessoas, ficou claro que os mais altos entre eles eram as 6 pessoas a cavalo, mas aparentemente eles não estavam comandando esse exército. O que está no comando parece ser um guerreiro vestindo uma armadura de couro comum. Ele tinha cerca de 40 anos com um rosto envelhecido e tinha capacidade de manter esse exército bem organizado. Zhao sentiu como se estivesse assistindo a um filme na TV sobre alguém mandando nas pessoas para construir o acampamento. No meio do acampamento havia 2 grandes tendas, prontas para os 3 magos e os 3 guerreiros avançados. Todos os outros viviam em pequenas tendas. Enquanto o acampamento estava sendo construído, de repente havia uma luz vindo do meio do acampamento. O mago da luz estava sussurrando um feitiço enquanto acenava com o cajado mágico em sua mão. Uma massa de luz branca irrompeu e se espalhou. Meirin ficou surpresa ao ver o que o homem estava fazendo. Emmanuel Ghost Probe? Acontece que ele é na verdade um mago de luz de 8º nível. Zhao parecia intrigado. Vovó Meirin, o que é essa sonda fantasma Emmanuel? A sonda fantasma Emmanuel é um tipo especial de magia de luz. Ela é usada especificamente para encontrar criaturas das trevas. É muito sensível. Contanto que tem algo a ver com magia negra, ela não escapará da detecção. Apenas um mago da luz do 8º nível pode lançar esta magia. Zhao olhou para a tela e murmurou. Parece que foi uma boa ideia ligar de volta para Bricken, caso contrário eles o teriam encontrado. Meirin assentiu. Ah, sim, mesmo se você deixar Brick ficar do lado de fora, ele poderia ter escapado das buscas daqueles assassinos. Afinal, seria impossível olhar através de todas as montanhas ao redor do cânion. Mas seria impossível para Brick esconda-se da sonda fantasma Emmanuel. Esses caras são muito cautelosos. O rosto de Zhao ficou pesado. Sim, eles são. O ataque desta noite tem que ser bem sucedido. Não podemos deixá-los se preparar mais do que isso. Ele estava prestes a continuar, mas de repente recebeu a notícia do retorno de Gren. Surpreso, ele imediatamente mudou a tela para mostrar a mansão em Stony Mountain. Quando Zhao viu que Gren estava parado no pátio, ele abriu um buraco no espaço para permitir que ele entrasse. Quando Gren entrou no espaço, eles imediatamente o cumprimentaram, mas então Meirin pareceu intrigada. Você comprou algum coelho? Por que você voltou de mãos vazias? Verde sorriu. Não se preocupe. Comprei alguns coelhos. Só pedi ao pessoal da Marquet Company que me ajudasse a enviá-los. Mas, no caminho de volta, descobri que alguém estava me seguindo de perto, o que me deixou com medo de que algo pudesse ter acontecido. Aconteceu em casa. Voltei o mais rápido que pude. Então, aconteceu alguma coisa. Todos eles deram a Gren um sorriso irônico. Vendo o olhar que eles deram a ele, o rosto de Gren mudou. O que aconteceu? Zhao contou a situação para ele. Então ele mudou a tela de volta para o desfiladeiro para Gren ver. Gren olhou para o acampamento, seus olhos brilhando com frieza. Bem, parece que eles não têm medo da morte. Mestre, esta noite vamos atacá-los. Zhao assentiu. Nós sentimos o mesmo. Desta vez o inimigo é muito forte. Um é um mago de luz de 8º nível, e os outros 2 são magos da terra no 7º nível. Há também 3 guerreiros avançados, além de alguns guerreiros e assassinos de nível médio. Se queremos vencê-los, temos que tentar encontrar alguma pista que possa nos ajudar. Com isso, Zhao moveu a imagem na tela para a tenda de Garan. Viver em outro mundo. Capítulo 98. Oposto Garan e os outros magos estavam sentados na tenda. Ele estava segurando um livro que parecia muito estranho. Não era um livro comum. O papel era feito de pele de carneiro e a capa era de metal que brilhava em branco prateado. Fora isso, o livro não parecia tão importante. Não era muito grosso,
parecendo ter apenas um total de 5 páginas. Vendo este livro, Gren e Meirin exclamaram, o livro de ferro. Com exceção de Zhao, todos os outros ficaram surpresos quando ouviram o que Gren e Meirin disseram. Eles tinham um olhar de choque enquanto olhavam para o livro nas mãos de Garan. Zhao não sabia o que era este livro, mas pelas reações de todos, ele sabia que era importante. Então ele rapidamente perguntou, Vovô Gren, o que é o livro de ferro? Gren se recuperou do choque, mas seus olhos ainda brilharam quando ele olhou para aquele livro. Este livro foi criado por um mestre alquimista. Ele passou quase 2 décadas fazendo-o com materiais mágicos especiais. Esses materiais são tão preciosos que, mesmo se você conhecesse o método para fazer este livro, seria muito difícil. Cada uma das páginas deste livro pode ser usado para selar um feitiço mágico. Uma vez que um feitiço mágico é selado neste livro, você só precisa de um pouco de energia mágica para ativá-lo, independentemente de sua classificação. Zhao ficou surpreso, mas entendeu imediatamente o que isso poderia significar. Este livro era equivalente a um canhão com munição ilimitada. Você só precisava pressionar o botão para iniciá-lo. Contanto que você tivesse força para apertar um botão, você nunca ficaria sem poder de fogo. Assim que Gren terminou, Meirin deu um sorriso irônico. Parece que desta vez teremos que enfrentar algo grande. Não sabemos que nível de magia está selado nesse livro. Se o nível for alto, então seria um problema para nós. Temos que pegar esse livro e ganhar seu poder para nós mesmos. Zhao assentiu, então se virou para Shift e disse, Shift, espere até a noite para ir para a guerra. Primeiro, temos que lidar com Garan. Certifique-se de matá-lo. Lembre-se de que esse cara é muito cauteloso. Você deve ter cuidado, pode haver armadilhas que ele inventou. Shift curvou-se e disse, sim, mestre. Zhao então se virou para Gren e disse, Vovô Gren, nosso objetivo principal é Garan. Certifique-se de que ele não pode correr. Como ele tem o livro de ferro, ele deve ser uma figura importante na organização. Corpo Verde assentiu. Tenho certeza, mestre, ele não escapará. Zhao então olhou para o Meg, que olhava com inveja para o livro de ferro na tela. Meg, se você conseguir este livro de ferro, ele pertencerá a você. Meg ficou surpresa por um momento, então a felicidade se formou em seu rosto. Sério? Você não está mentindo? Zhao riu. Eu não estou mentindo para você. Você é um mago de 6º nível, e você nem mesmo tem um cajado mágico. Por enquanto o livro de ferro será seu para usar. Isso é até que tenhamos a oportunidade de conseguir um cajado mágico para você. Funcionários. Meg sorriu. Bem, eu vou esperar. Mas mestre, se você vai me dar um cajado mágico, pelo menos me dê um como seu cajado fantasma. É bonito e fácil de usar. Zhao riu novamente. Quando eu tiver a chance, eu lhe darei um cajado mágico à mão. Zhao sentiu-se feliz. Se ele não encontrasse essas pessoas, então seu ataque contra ele poderia ter sido bem sucedido. Mas ele tinha certeza de que, mesmo que o ataque dessas pessoas fosse bem sucedido, ele não sofreria muita perda, porque ainda tem espaço. Agora que ele encontrou esses caras, eles não poderão correr. Embora seu poder fosse muito forte, não se esqueça que seu clã não era tão fraco. Deve ser o suficiente para lidar com eles. Mais importante ainda, Zhao queria matar todos eles, então fazer com que bêbados transformassem em mortos-vivos. Mesmo que eles não se tornem mortos-vivos de alto nível, ele poderia simplesmente jogá-los no espaço, e seu poder seria atualizado. Ele teria então um exército de fortes guerreiros. Ainda assim, ele esperava que houvesse alguma maneira de transformá-los em mortos-vivos de alto nível para que ele pudesse descobrir quem está por trás deles no final. Com esse pensamento, Zhao não pôde deixar de se virar para Bêbado e perguntou, Bêbado, existe alguma maneira de você transformar Garan em um morto-vivo de alto nível? Bêbado balançou a cabeça. Eu não posso, mestre. Garan é um mago da luz. Tal pessoa só poderia se tornar um morto-vivo de baixo nível no máximo. E ele nunca será capaz de subir de nível.
A magia da luz é o oposto da magia negra. Os mortos-vivos simplesmente não podem ter nenhuma propriedade da luz. O rosto de Zhao estava amargo. A pessoa mais alta nesse exército é Garan. Ele pode saber a maioria dos segredos. Se não conseguirmos descobrir nada dele, parece que teremos que procurar nossas respostas em outro lugar. Bêbado, você pode transformar um guerreiro em um morto-vivo de alto nível. Bêbado disse a ele que era possível. Embora ele não pudesse fazer isso sozinho, combinar seu poder com os outros magos negros poderia ser capaz de fazê-lo. Zhao então se virou para Gren e disse: Vovô Gren, os gêmeos Jia Xiling devem ser duas pessoas com muita influência. Devemos também tentar transformá-los em mortos-vivos de alto nível. Antes que Gren pudesse responder, Bêbado disse: Mestre, transformar uma pessoa em um morto-vivo de alto nível não é fácil. Mesmo com a força de todos nós 8, no máximo poderíamos mudar uma pessoa a cada década. É simplesmente impossível transformar muitos de pessoas em mortos-vivos de alto nível. Zhao pensou sobre isso. Então disse: então vamos esquecer. Teremos que encontrar algumas pistas de outra maneira. Verde assentiu. Ah, sim, estou chateado porque o inimigo nos olhou com desprezo. Espero que desta vez possamos descobrir algumas pistas. Mas mestre, há algumas boas notícias. A senhorita Laura enviou uma mensagem pelo Marquis Company, dizendo que voltará à cidade da casa em 3 dias. É certo que ela virá nos visitar. Zhao tinha um olhar feliz em seu rosto. Bom. Ela está finalmente voltando. Nesse momento, todos de repente ouviram uma voz. Irmãos, eu gostaria de agradecer a vocês dois por terem vindo aqui comigo para ajudar. Ouvi dizer que esse mago negro chamado Zhao conspirou com o grupo mercenário imortal a caminho da cidade de casa. Juntos, eles massacraram várias aldeias para lidar com eles. Senhorita Laura. Felizmente, ela foi resgatada por um especialista de passagem, caso contrário ela estaria em grande perigo por essas pessoas más. Devemos removê-los o mais rápido possível. Isso é uma coisa boa que estamos fazendo para o continente e as pessoas. Gren, Zhao e todos os outros pareciam atordoados. Garan estava falando bobagem, e antes mesmo de terminar, Zhao exalou e quase gritou: sem vergonha. Eu nunca vi ninguém tão sem vergonha. Falar assim para se justificar. Gren também ficou irritado com o que ouviu. Esses magos da luz estão acostumados a ser presunçosos. Eles estão apenas fingindo ter bons costumes. É nojento. Esse cara é tão irritante, disse Meirin ao ouvir as palavras de Garan. Nesse momento, um dos gêmeos Jia Xiling disse: Senhor Garan é muito gentil. No continente, você é notoriamente conhecido como um matador do mal. Ajudá-lo com este pequeno favor traz honra para nós dois irmãos. Irmãos, vocês são muito gentis. Garan sorriu. Eu só enfrentei o imortal mercenário Group uma vez há alguns anos. Naquela época, eu era apenas um mísero mago de 6º nível. Embora eu tenha sido capaz de machucá-los, eles conseguiram fugir. Descobrir algumas pistas no corpo de Zhao que me ajudarão a encontrar o grupo mercenário imortal. Os gêmeos Jia Xiling estavam obviamente interessados neste tópico. Eles começaram a perguntar o que aconteceu. Garan sorriu e falou sobre como ele lidou com o grupo mercenário imortal quando eles se enfrentaram pela primeira vez. Zhao, no entanto, não estava interessado, então moveu a imagem na tela para a tenda do guerreiro avançado. Mas ele ficou desapontado. Os 3 guerreiros avançados não estavam fazendo nada além de sentados ali, meditando. Depois de um tempo, eles ainda não fizeram nada. Zhao não conseguiu descobrir nada deles. Parece que a identidade desses 3 caras não era tão simples. Zhao novamente mudou a imagem na tela, mas desta vez na tenda de comando do guerreiro comum. Ele ficou surpreso ao ver o homem sentado na barraca, franzindo a testa enquanto olhava um mapa. Ele não disse uma palavra. Zhao aproximou até ali e examinou cuidadosamente o mapa. Como esperado, era um mapa do terreno rochoso ao redor de Stony Mountain. Gren também olhou para o mapa e suspirou. Ele então se virou para Zhao. Mestre,
Acho que é inútil fazer bêbado transformar este homem em um morto-vivo avançado. Ele é apenas um mercenário, não faz parte do grupo de Garan. Zhao assentiu, depois trouxe a tela de volta para os três guerreiros avançados para ver se conseguia descobrir alguma coisa. Olhando cuidadosamente para eles, ele perguntou, Shift, você realmente acha que esses três homens parecem familiares para você? Shift assentiu. Sim, mestre. Eu realmente sinto que eles são familiares. Notas do tradutor. Cometi um grande erro de tradução antes. Zhao estava conversando com um de seus mortos-vivos sobre como os três guerreiros avançados pareciam familiares. Eu não conseguia descobrir o nome, então presumi que fosse um dos magos negros mortos-vivos. Mas então me lembrei, Zhao não transformou um assassino em um morto-vivo em um capítulo anterior. Quando me lembrei disso, percebi que o tempo todo era o assassino morto-vivo que sentia que os três guerreiros avançados eram familiares. Então eu consertei. A propósito, seu nome era Shift. Zhao deu a ele esse nome no final do capítulo 80, caso você tenha esquecido. Notas do tradutor número 2. Só para ficar claro, quando Garan os chama de irmãos, Xixiong, ele está usando um termo de camaradagem. Ele não está realmente relacionado a eles. No entanto, os gêmeos Jia-Xiling são irmãos reais. Se você ler bastante web novels chineses, você entenderá. Viver em Outro Mundo capítulo 99. Antídoto Shift não sabia por quê, mas sentiu que esses três guerreiros avançados pareciam muito familiares, embora não conseguisse pensar no motivo. Olhando para o acampamento, eles não encontraram nada em comum. Garan ainda estava conversando com os gêmeos Jia-Xiling como se eles já tivessem seu inimigo ao seu alcance. Com sua força atual, deve ser suficiente para lidar com Zhao. Afinal, sua identidade era um mago negro, e Garan era um mago da luz no 8º nível. Seu poder era o inimigo direto da magia negra. Eles também não se esqueceram dos servos de Zhao, que descobriram procurando notícias sobre a batalha de Laura com o grupo mercenário imortal. Gren deve ter a mesma força que seus três guerreiros avançados. Mesmo que não conseguissem vencê-lo, deveriam ser capazes de enfrentar qualquer problema. E os gêmeos Jia-Xiling podiam lidar naturalmente com Merin. Por causa disso, Garan estava muito confiante de que eles venceriam. Zhao estava movendo a imagem na tela para ver todo o acampamento, mas apenas a tenda de Garan tinha algo digno de nota. Os outros simplesmente não tinham nada digno de sua atenção. Zhao estava esperando o sol se pôr antes que eles pudessem agir. Enquanto esperavam, tudo o que podiam fazer era espionar o acampamento. Mas assim que eles começaram a pensar que tentar obter mais informações assistindo Garan era inútil, de repente eles ouviram uma voz. Relatório. Todos os três magos estavam de frente para a entrada da tenda. Entre, disse Garan. Um assassino vestido de preto veio de fora. Ele entregou um pedaço de papel para Garan, mas antes que Garan pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e saiu da barraca. O comportamento deste homem foi rude. No entanto, o estranho era que Garan não parecia zangado. Todos esses assassinos pertencem verdadeiramente ao clã Purcell, disse Garan aos gêmeos Jia-Xiling. Estou aqui apenas para ajudá-los a remover esse flagelo de seu território. Foi por isso que aquele assassino agiu de maneira tão superior. Afinal, sou uma pessoa de boa índole, caso contrário teria lhe ensinado uma lição. Garan riu antes de continuar. Já que estamos lidando com Zhao, o clã Purcell nos forneceu muita ajuda. Eles também calcularam isso muito bem. Eles nos deram informações e forças suficientes para lutar contra Zhao. Mas se de alguma forma formos derrotados, nada disso podem ser rastreados até seu clã. Então eles não precisam temer nenhuma retaliação de Zhao, o Mago Negro. Quando Gren ouviu o que Garan disse, ele não pôde deixar de explodir e dizer, parece que este ataque realmente está relacionado ao clã Purcell. Ele tinha acabado de falar quando ouviram a voz de Garan novamente. Com certeza, o guerreiro de nível avançado de Zhao deve voltar para Stone Mountain até amanhã. Não podemos fazer nada esta noite. Teremos que esperar até amanhã antes de podermos terminar o trabalho de acabar com Zhao e todos os seus servos.
Um dos gêmeos de Xiling então falou. Estranhamente, eu ouvi que o guerreiro de Zhao foi e comprou tantos coelhos de olhos azuis. Para que você acha que ele precisa deles? A testa de Garão se enrugou. Ele é uma pessoa má, então talvez ele queira que aqueles coelhos testem um novo veneno. Gren estava sentado na frente da tela ao lado de Zhao. Parece que o pessoal de Igaran não sabia que Gren já havia voltado, então eles estavam prontos para descansar durante a noite. Amanhã era quando eles fariam sua jogada. Depois que a tenda ficou quieta, Zhao disse, parece que a reputação dos magos negros realmente não é boa no continente. Esse cara até pensa que vamos usar os coelhos para testar um novo veneno. No entanto, parece como se ele e seu exército estivessem descansando esta noite. É o momento certo para agirmos. Zhao riu. O grão-duque do ducado de Purcell deu a outra pessoa a faca para nos matar, mas ele não sabe sobre o meu espaço, permitindo-nos ouvir. Caso contrário não teríamos descoberto as pessoas por trás de Garan. Verde assentiu. Como o território do clã Purcell fica bem próximo à entrada do Deserto Negro, eles sempre foram uma ameaça para nós. Embora não precisemos nos preocupar com eles por causa do espaço, ainda é um grande incômodo. Originalmente não tínhamos o poder de resolver nossos problemas, mas agora que temos força suficiente, devemos ir primeiro atrás do clã Purcell. Depois de ouvir Gren, Merin riu. Com o espaço do mestre, não precisamos nos preocupar. Em apenas alguns anos, com a força que podemos ganhar do Pantano Carniça, podemos derrotar o clã Purcell com um golpe e assumir seu ducado. Mesmo que eles se descobrissem sobre a situação melhorada do Deserto Negro, como eles nos impediriam? E não se esqueça, depois de algumas décadas, Bloqueade, Roqueade e Mei teriam crescido. Com seu talento no cultivo, nosso clã Buda não precisamos mais ter medo de ninguém. Se perdêssemos esta batalha, a única razão é porque não achamos que o clã Purcell trabalharia tanto para construir este exército apenas para nos matar. Temos que nos preparar. Não posso deixá-los pensar que é tão fácil nos derrubar. Apesar das palavras de Merin, Zhao parecia preocupado. Mas se eles descobrissem sobre o Deserto Negro, então a nobreza poderia se unir contra nós, em vez de apenas ser atacada por um dos nobres. Mesmo com nossa força, eles não seriam imparáveis. Verde zombou. O mestre pensa muito bem dessas pessoas. Eles são apenas um grupo de avarentos que não se importam com nada, exceto com dinheiro. Mesmo que eles ousem se reunir, nós os atacaremos primeiro. Como você acha que a antiga aristocracia foi desenvolvida? Até que reconheçam sua força. Pelo que Gren disse, os olhos de Zhao não puderam deixar de brilhar. Então ele riu. Sim, o que o vovô Gren diz está certo. Parece que meus pensamentos foram muito pessimistas. Zhao estava pessimista porque ele era um otaku em sua vida passada. Uma característica de um otaku era que eles eram tímidos. Além disso, pelas memórias de Adam, ele entendeu quão grandes e poderosos são esses nobres. Inconscientemente, isso o deixou com medo quando descobriu que esse exército pertencia a um deles. Ele não queria enfrentar aquelas pessoas que ficariam obcecadas com sua fazenda e pensariam que eles e seus filhos seriam capazes de se mudar para seu Deserto Negro. Mas pelo que Gren disse, foi como se uma janela tivesse se aberto para deixar Zhao ver de outra maneira. Ele teria preferido ficar um pouco mais forte antes de enfrentar um dos nobres, mas ele tinha que admitir que se ele queria ficar de pé neste mundo, ele tinha que fazer aquelas pessoas reconhecerem sua força. Com esse pensamento, Zhao não pôde deixar de dizer, se eu pudesse encontrar um antídoto para a água do nada, então seria capaz de ficar ainda mais forte. No momento em que ele disse essas palavras, a voz imediatamente veio. Para remover o defeito genético do hospedeiro, você precisa atingir o nível 20. Depois de abrir a fábrica, isso pode ser feito. Zhao e todos os outros na vila ouviram o que a voz disse, mas ao contrário de Zhao, eles não sabiam o que essa frase repentina significava. Mesmo que eles não soubessem, o significado dessa frase ficou muito claro para Zhao. Ele nunca teria pensado que a água do nada lhe daria defeitos genéticos.
Não admira que ele não pudesse aprender magia ou artes marciais. Mas, para seu deleite, uma vez que chegasse ao nível 20, ele poderia abrir uma fábrica dentro de seu espaço, além de reparar seus gênios defeituosos. Zhao não pôde deixar de rir. Todos lhe deram um olhar perplexo. Foi só quando Zhao se acalmou um pouco que Grian perguntou: Mestre, qual é o significado dessas palavras? E por que você está rindo? Zhao podia estar calmo, mas ainda sorria. Eu estava pensando em como resolver o efeito da água do nada no meu corpo, o que resultou no que a voz espacial disse. Ele fez uma pausa neste momento, mas Grian podia ver que ele ainda estava sorrindo. Grian e Meirin não eram estúpidos. Eles se sentiram um pouco atordoados quando começaram a adivinhar o que isso poderia significar, fazendo com que se levantassem. Mestre. Zhao assentiu. Ah, sim. Assim que o espaço atingir o nível 20, poderei resolver o problema que a água do nada fez ao meu corpo. Grian tinha um olhar em seu rosto como se não acreditasse em Zhao. Mestre, você não está brincando, certo? Não é uma piada. Zhao riu. Grian e Meirin também estavam rindo. Mas não eram apenas eles, mas também Bloquead e Roquead. Eles não esperavam que o espaço também pudesse dar uma solução para a água do nada. Se for esse o caso, então foi como se suas preocupações tivessem desaparecido. Eles sempre se preocuparam com o que a água do nada fazia com o corpo de Zhao. Por causa disso, no máximo Zhao só poderia viver por algumas décadas, então o espaço só poderia existir por algumas décadas. Mas uma vez que Zhao fosse curado, ele seria capaz de aprender magia e artes marciais, aumentando assim sua expectativa de vida natural. Notas do tradutor número 2. Eu admito. Eu estava completamente errado quando disse que o autor não iria curar os efeitos negativos da água do nada. Quero deixar registrado que discordo dessa decisão. Na minha opinião, seria muito mais engraçado quando o MC pudesse fazer as pessoas pensarem que ele poderia fazer mágica, em vez de realmente fazer mágica. Suspira podia haver um monte de oportunidades cômicas indo pelo ralo. Viver em outro mundo. Capítulo 100. Ataque. Agora que eles ouviram que havia uma solução para a água do nada, eles certamente ficaram felizes. Imediatamente, Grian perguntou: Mestre, para nivelar o espaço como antes, ainda precisamos encontrar algumas plantas especiais? Zhao assentiu. Parece que essa é a maneira mais rápida de subir de nível que eu conheço. Da última vez, vovô Grian, você trouxe muitas coisas que ajudaram o espaço a chegar ao 10º nível, incluindo algumas coisas comuns. Mas para atingir um nível ainda mais alto, eu temo que não seja tão fácil. Grian fez uma cara feia e disse: devemos nos concentrar no desenvolvimento do espaço e nada mais. Conseguir que o espaço atinja o nível 20 deve ser nosso objetivo mais importante. Meirin acenou com a cabeça para o que eles estavam dizendo. Originalmente, eles estavam tentando aumentar o espaço para ajudar o clã Buda a ganhar dinheiro. Mas desta vez foi diferente. Uma vez que o espaço se tornasse forte o suficiente, poderia fornecer uma possível solução para o problema no corpo de Zhao. Nada mais importava. Obter a cura para a água do nada era sua principal prioridade. Zhao não disse nada. De apenas um olhar, ele poderia dizer o que eles estavam pensando. Para eles, sua segurança sempre vinha em primeiro lugar. Para ser honesto, ele não tinha objeções com isso. Ele também gostaria de se livrar da água do nada de seu corpo o mais rápido possível, para que ele tenha chance de aprender magia e artes marciais. Em sua vida passada, com a ascensão dos romances na web, quase todos sonhavam em aprender artes marciais poderosas ou magia deslumbrante. Eles sonhavam em cruzar para um mundo misterioso e ganhar essas habilidades incríveis. Mas embora Zhao tenha entrado em outro mundo, este corpo bebeu a água do nada, então era impossível para ele aprender magia e artes marciais. Ele não podia fazer nada além de sentir pena de si mesmo. Mas agora que havia uma solução possível, Zhao, claro, ficou muito feliz. Depois de mais de 2 horas, o humor de todos finalmente se acalmou, embora ainda houvesse um leve olhar de excitação em seus rostos. A essa altura,
A imagem na tela havia diminuído. Garan acendeu uma lâmpada mágica e ainda estava conversando com as pessoas dentro da barraca. Enquanto estavam do lado de fora, os mercenários estavam ocupados cozinhando. Vendo o que aqueles mercenários estavam fazendo, Merin lembrou que deveria estar cozinhando agora. Então ela rapidamente se levantou para cozinhar, enquanto também fazia Meg providenciar comida para os escravos. Após o jantar, Zhao enviou Shift para fora do espaço com o cajado fantasma e disse-lhe para encontrar aqueles assassinos. Shift se moveu ao redor do perímetro do desfiladeiro. Felizmente, ele era um morto-vivo com olhos feitos de fogo da alma, então a escuridão não teve efeito sobre ele. Ele foi capaz de encontrar o caminho de volta. Não só isso, mas pode-se até dizer que a escuridão era uma vantagem para ele. Esses assassinos apareceram na tela um por um. Aparentemente, eles haviam sido treinados para guardar em pares, e todos juntos criaram uma enorme rede de defesa ao redor do acampamento. Se alguém quisesse se infiltrar no acampamento, seria descoberto. Eventualmente, ele conseguiu encontrar as posições de todos os 100 assassinos. Isso levou mais de uma hora, e agora a maioria dos mercenários já havia adormecido. Até Garan e os outros 2 magos estavam descansando. Apenas os 3 guerreiros avançados estavam sentados ali, imóveis. Olhando para os 3 homens, o rosto de Gren não pôde deixar de afundar. Ele sentiu que esses 3 eram muito assassinos e eram proficientes em andar na estrada do assassino. Essas pessoas eram as piores para lidar. Não vendo nada acontecendo no acampamento, Zhao virou-se para Gren e disse: Vovô Gren, temos que descansar. Não faremos nosso movimento até o meio da noite. Quando eles estiverem dormindo como os mortos, esse seria o momento mais apropriado para atacar. Depois de dar uma olhada no acampamento, Gren assentiu. Bem, então vamos descansar. Tendo se levantado junto com Merin e todos os outros, Zhao ligou de volta para Shift e disse a ele para assistir a tela na sala de estar. Se alguma coisa acontecesse, ou se fosse meia-noite e ele ainda não tivesse acordado, deveria ligar imediatamente. Depois disso, Zhao foi para seu quarto. Deitado na cama, Zhao não conseguia dormir. Hoje, o espaço lhe deu uma surpresa. Havia esperança de que ele pudesse aprender magia e artes marciais, o que deixou Zhao animado. Enquanto estava na cama, os pensamentos sobre o que ele poderia aprender continuaram girando em sua cabeça, até que ele, sem saber, adormeceu. Zhao estava dormindo quando, de repente, foi acordado pelo tom da campainha e a voz dizendo que os rabanetes haviam amadurecido. Ele olhou a hora. Não era tão tarde, então ele saiu da cama e colheu os rabanetes. Quando voltou para a sala, já eram 11 horas da noite. Verde ainda estava de pé. Ele estava sentado na sala, olhando para a tela. Embora estivesse um pouco escuro, eles ainda podiam ver a situação no acampamento. Com a magia da tela, por mais escuro que estivesse do lado de fora, eles sempre conseguiriam enxergar dentro de um alcance de 500 metros de diâmetro. Quando Gren viu Zhao entrar, ele disse: Mestre, já é tarde o suficiente. Acho que agora é a hora de agir. Zhao assentiu. Ele se virou e viu uma multidão esperando por suas instruções. Shift, você vai sair agora e mergulhar na tenda do mago. Lembre-se, seu único objetivo é Garan. Você não precisa se preocupar com mais ninguém. Shift saudou, então Zhao se virou para alguns dos outros magos negros. Skyles, Brick, você vai trazer 500 mortos-vivos para o perímetro do desfiladeiro para lidar com esses assassinos. Não os deixe fugir. Skyles e Brick também saudaram. Zhao então se virou para Gren. Vovô Gren, vou deixar os inimigos dentro do acampamento para você descobrir. Verde assentiu. Seus mortos-vivos e os outros 6 magos negros devem lidar principalmente com os gêmeos Jie Xiling. Com seu ataque espiritual, não deve ser difícil lutar contra eles. E os 3 guerreiros avançados restantes devem ser tratados por Merin. Quanto a você, mestre, você deve esperar aqui e não sair do espaço. Zhao não tinha objeções. Sua idade mental era de mais de 30 anos,
Então, naturalmente, ele não era mais um jovem impulsivo. Ele sabia que se deixasse o espaço, seria morto. Quando Gren viu Zhao concordar em não sair, sentiu-se um pouco aliviado. Ele tinha medo de que Zhao quisesse participar dessa batalha. Gren então se virou para Bloquead e Rukead, assim como Meg, e disse: vocês três também vão lutar. Se você quer se tornar um poderoso guerreiro ou mago, batalhas constantes são necessárias para ajudá-lo a crescer lentamente. Esta noite é uma boa oportunidade. Mas você tem que ter cuidado. Os três assentiram. Depois que ele terminou, Gren virou-se para Zhao. Mestre, estamos prontos. Zhao assentiu, então ele enviou Shift. Depois disso, ele enviou Gren e todos os outros, incluindo seu exército de mortos-vivos, para vários pontos que eles marcaram. Era uma das novas capacidades de Zhao que ele havia descoberto. Contanto que estivesse dentro de seu alcance de monitoramento de 500 metros de diâmetro, quando ele enviasse alguém, ele poderia escolher livremente o local para onde ele poderia enviá-los. Isso foi muito conveniente para sua estratégia de ataque. Shift apareceu no acampamento e estava se movendo com invisibilidade. Zhao só conseguiu vê-lo por causa do ponto vermelho na tela. A invisibilidade não era necessariamente uma habilidade que só poderia ser feita com magia. Um assassino treinado especial também pode aprender invisibilidade. Mas embora a invisibilidade parecesse muito mágica, em geral, magos e guerreiros de nível avançado não se importavam com isso. Mesmo que a invisibilidade pudesse esconder seu corpo, você não seria capaz de se aproximar de um mago ou guerreiro avançado porque eles ainda seriam capazes de sentir suas flutuações de energia mágica ou de artes marciais. Ainda assim, um assassino muito bem treinado poderia esconder sua respiração a ponto de ser muito difícil para um mago avançado encontrá-los. Shift agiu imediatamente quando ele mergulhou na tenda do mago, mas no momento em que ele entrou, uma luz branca brilhou, como se uma bomba feroz tivesse explodido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.